E hoje a gente vai conversar sobre desvio ou acúmulo de função. Sabe aquele funcionário que é contratado para fazer um serviço específico, né? Um vendedor ou uma pessoa que acaba sendo promovida ali do cargo onde ela está exercendo e apesar de ganhar novas responsabilidades, ter que trabalhar com coisas diferentes do que ela foi contratada, ela não passa a receber um salário novo, não tem sua carteira reajustada, enfim, ela acaba sendo desviada da função para a qual foi contratada ou mesmo acumulando uma função para a qual ela não foi contratada e não recebe para fazer. Primeira coisa sobre acúmulo ou desvio de função é o que preciso esclarecer para vocês. A CLT, que é a nossa legislação trabalhista no Brasil, ela foi criada lá em 1940, então ela é uma legislação bem antiga e ela não conseguiu prever todas as situações em que, por exemplo, ocorreria um desvio de função ou um acúmulo de função. Enfim, não houve esse tipo de preparo na CLT, até pela complexidade do mercado de trabalho daquela época, né? As pessoas tinham pouquíssima instrução, não se estudava muito, então os trabalhos na sua maioria ou você era um empregado sem grande qualificação ou você era o dono da empresa. Basicamente, então, não existia tanto essa discussão, o que foi acontecendo ao decorrer do tempo. Então, como a legislação não faz essa previsão, ela prevê apenas que o contrato de trabalho, caso sejam alteradas as funções do contrato de trabalho, isso tem que ser corrigido também na carteira de trabalho. Ela tem essa previsão de que não pode se alterar o contrato de trabalho de forma unilateral, nem o empregado pode querer mudar as funções dele sem a anuência do empregador, nem o empregador pode mudar as atribuições ali do cargo sem a anuência do empregado, que pode simplesmente largar aquele emprego. Dada essa introdução, eu preciso dizer que o acúmulo e o desvio, então, são construções da nossa jurisprudência brasileira, Os juízes, os tribunais, os estudiosos estudaram e criaram esses conceitos. E para a gente entender cada um deles, é óbvio que eu vou explicar tudo aqui para vocês, a gente precisa entender também a diferença de função e de tarefa, que são coisas diferentes e estão completamente ligadas aqui ao tema que a gente está conversando hoje. Função é o quê? As atribuições, as responsabilidades que você tem em um determinado cargo. Então, um vendedor, ele tem como função a venda ali dos produtos da loja, cuidar ali do salão, às vezes arrumar alguma coisa e outra, o que é diferente de tarefa, que são coisas do dia a dia, rotineiras. Por exemplo, arrumar o mostruário seria uma tarefa e a função seria todas as atribuições que englobam, ali as tarefas desse cargo, que então se tornam uma função. Feita essa diferenciação, explicando que a CLT ela não tem esse artigo específico falando sobre desvio de função ou acúmulo de função, entendendo que o contrato de trabalho ele só pode ser alterado com a anuência das duas partes, do empregador e do empregado, e que função engloba uma quantidade de tarefas dentro daquela função, aí a gente pode agora entender qual é a efetiva diferença entre um desvio de função e um acúmulo de função. Agora eu vou explicar especificamente o conceito de acúmulo de função. E a melhor forma de fazer isso é trazendo um exemplo para vocês, Comecei já falando sobre o vendedor, então vamos imaginar? Imagina comigo o seguinte caso: você é contratada para vender, uma loja, vamos colocar, uma farmácia, por exemplo, que é fácil de visualização. Você é contratado como vendedor de uma farmácia, tá ali sempre atendendo os clientes, fazendo suas vendas, atendendo às atribuições do seu cargo, exercendo a sua função. Em determinados períodos do mês, você foi contratada especificamente para vender, vamos lembrar, Então, certos períodos do mês, a farmácia fica muito cheia e começa a acumular aquela fila de clientes no caixa. Aí, o que seu chefe faz? Olha só, você pode dar uma ajudinha ali no caixa, Dá um pulo lá naquele que está vazio e atende os clientes. Você, como vendedora, vai lá e começa a fazer os atendimentos de caixa. E isso começa a virar uma rotina. Toda vez que a loja está cheia, tem uma fila de clientes em caixa, você tem que ir lá para o caixa e fazer o atendimento dos clientes. Isso
não ocorre de forma esporádica, né? De 2 em 2 meses e tal. Ocorre pelo menos aí 1, 2 vezes na semana, e isso começa a fazer parte ali das suas atribuições dentro da farmácia. Então, você, além de estar cumprindo tarefas que não são da sua função, você está exercendo efetivamente uma função. Mas aí tem uma questão. Todos os caixas da farmácia, eles recebem um adicional de quebra de caixa. Normalmente o pessoal de caixa recebe esse valor porque no final do dia eles têm que fazer um levantamento dos produtos que foram vendidos e dos valores que eles arrecadaram. Então, quando dá uma diferença entre esses valores, a pessoa ela tem que pagar a diferença. E por isso que ela acaba recebendo esse adicional de quebra de caixa. E você, que era vendedora, começou a exercer essa função de caixa. Obviamente sua carteira não foi registrada, né? Então você não vai receber esse adicional. Acaba trabalhando como caixa, tendo as responsabilidades no final do dia de fechar o caixa, mas não recebe a quebra. E quando tem diferença, mesmo assim você tem que pagar. Você está vendo aqui o exemplo que eu estou te dando? Não dei um exemplo de uma atividade que não é habitual. Ela habitualmente está exercendo ali aquela função. Ela tem responsabilidade, porque se tem diferença, ela tem que pagar. E isso acaba se tornando uma modificação no contrato de trabalho. Ela começa a acumular a função de caixa com a função de vendedora. Então, pode ver que é uma situação específica e como vocês podem ver, né, do exemplo que eu dei, a pessoa está exercendo função de vendedora e acumulando a função de caixa. Então vamos imaginar que nesse exemplo, esse valor da quebra de caixa não é pago para a vendedora e quando tem essa diferença ela é obrigada a pagar. E depois que ela assumiu essa função, né, de forma rotineira e tal, todos os outros caixas continuaram recebendo também esse adicional, menos ela, coitada. Será que ela tem alguma coisa para receber na justiça? Vamos entender como que a justiça lida com esses casos, né? Lembrando que a CLT, a legislação, não faz menção a esse caso em específico. É uma situação injusta e merece intervenção estatal, né?